que agora eu me empolguei. Porque, gente, eu vou falar para vocês. Vocês sabem que eu tenho praticamente 1 ano, né, de caminhada com Deus, de entrega, de conversão. E foi um momento muito especial, assim, importantíssimo, em que eu tive, né, essa vontade, esse desejo por saber mais, por conhecer mais a Deus. Porque eu passava por um momento de incompletude, porque eu passava por um momento de questionamento com relação ao meu casamento. Eu queria ver algo transformado, eu queria sentir a presença de Deus na minha família, no meu casamento. Eu estava buscando a Deus de uma forma solitária, mas eu queria sentir isso no meu casamento e não estava sentindo. E numa dessas manhãs minhas, ouvindo mensagens de Deus, buscando no celular algo que fosse me completar, eu me deparei com a Bianca falando e orando pela manhã. Fui buscar saber mais sobre a história de vida dela e vi que você já havia sido casada, já tinha uma história também de divórcio. E eu estava, gente, vocês sabem, eu estava pensando em me separar. Eu estava assim, poxa, eu não aguento mais. Só que eu estava buscando entendimento na palavra de Deus, na Bíblia. Eu falei, Deus, mas o Senhor é contra o divórcio? Até que ponto a gente tem que tentar transformar o parceiro? Até que ponto eu estou errada, ele está errado? Eu queria ter um entendimento bíblico e da vontade de Deus para aquela situação. E daí encontrei a Bianca e soube da sua história de vida. Falei, poxa, ela é pastora, ela é temente a Deus. Ela é uma pessoa que tem frutos bons na sua vida, que inspira tantas outras pessoas, mas também tem histórias de divórcio, de decepção. Então, eu vou me aconselhar com a Bianca. Foi aí que eu te procurei, né, Bianca, para entender mais os fundamentos. E eu acho que muitas mulheres passam por isso. Muitas. Naquele momento em que a mulher é temente a Deus, ela quer fazer o que é certo, mas às vezes está passando por uma vida de sofrimento. O meu exemplo até é pequeno perto de tantas coisas que muitas pessoas passam. Das mulheres. Não só mulher, às vezes até o homem, às vezes tem até o inverso, né? Sim. Mas e fica naquele dilema, vou tentar mudar o meu parceiro até quando? O que eu devo fazer? Eu devo aguentar? Sei lá, um homem só chega bêbado todo dia, o que eu faço? Então, e eu sei que você, pela sua história de vida, você também buscou muito esse entendimento, esse aprofundar de conhecimento com relação a isso. Então, Sim. você, melhor do que ninguém aqui para falar sobre esse assunto, que eu acho importantíssimo. Eu vi que você começou a assistir o Amanhecendo com Deus, né? Uhum. Durante 2 anos e meio, todos os dias, às 6 horas da manhã, eu entrava para orar. E a oração se tornou um lugar de cura para mim. E essa oração, sabe? Essa oração sem pressa, essa oração de mergulhar na presença. E eu me lembro que eu não conhecia muito a sua história. Eu conhecia você de muitos anos atrás, de uma novela que fez muito sucesso, que seu personagem era Hilário. Como que é o nome da novela? Olha esse nome, gente. Da Cor do Pecado. Desculpa, eu não lembrava, senão eu não teria nem falado. Nem eu tinha me dado conta. Ainda bem que faz parte do passado, hein, gente? Que eu não quero ficar da cor do pecado, não. Já me livrei. Mas o personagem era engraçado, porém dava maus exemplos, hein, gente? Não siga a minha personagem. Aquilo eu jamais faria hoje novamente. Então, e aí eu falei, nossa, Karina. E aí olhei seu Instagram e tudo. E falei assim, que interessante. Aí pensei, né? Poxa, Jesus está alcançando o coração dela. Pensei, né? Cogitei. E comecei a orar por você. E eu via, você deixava sempre um coraçãozinho, uma curtida. Eu falei, nossa, que lindo, que lindo. Tem muitas pessoas que conheceram Jesus e chegaram até Deus através dessas lives que eu faço. Mesmo sendo uma live totalmente despretensiosa, sem produção nenhuma, né? Eu colocava aquele fundo verde dos stories, botava um banner lá e ficava orando, porque eu não gosto de que ninguém fica me vendo orar.
Eu, eu quero fazer careta, eu quero chorar, eu quero fazer minhas caras e boca, eu não quero me preocupar com nada. E aí eu comecei a ouvir, aliás, a ver as curtidas, e um dia ela me mandou um direct. Oi, Bianca, tudo bem? Que a Karina, a gente pode conversar? E aí falei, claro, com certeza. Fiquei surpresa, né? E a gente marcou uma conversa em vídeo, né? Uhum. E aí, você sabe que a maioria das pessoas que se divorciam, elas não se divorciam porque pararam de amar? A grande, enorme maioria das pessoas que se divorciam porque elas têm um problema que elas não sabem como resolver. E elas acham que não tem solução. Já tentaram de tudo, não conseguem resolver. E por isso é tão traumático, porque a maioria das pessoas separam amando, divorciam amando, né? Claro que tem casos de traição, que aí só uma das pessoas que separa amando, né? Que é super traumático, mais ainda, eu acho. Existem inúmeros tipos de divórcio. Mas eu me lembro que a gente conversou aquele dia, foi lindo. E eu me lembro que eu te disse que eu não sentia que era pra você separar, né? As pessoas acham que porque eu me divorciei, eu sou a favor do divórcio, gente. E você sabe que muita gente me procura falando assim, poxa, tenho certeza que a Bianca vai me dar um versículo que aprova o divórcio. E pelo contrário, todas as pessoas até hoje que me procuraram com problema no casamento, reconciliaram e restauraram o casamento. Porque eu não sou a favor do divórcio. Muito pelo contrário, a minha história com o divórcio foi muito difícil, muito traumática, né? E eu fui até as últimas consequências para tentar manter o casamento. Então eu entendo esse desespero de, poxa, e agora? Quem vai me ajudar? Como que eu resolvo isso? Né? São duas pessoas diferentes, e ainda mais no seu caso, você conhecendo Jesus, você começou a passar por tanta mudança, né? É natural que você de repente comece, nossa, isso aqui não combina mais, combina, não combina, mas o Amaury se encontrou com Jesus, foi lindo, foi perfeito, e agora o Senhor está fazendo uma nova história linda, né? Amém. Já era linda, Amém. Sempre foi, mas agora tá, uau, glória a Deus por isso. Tá sendo com a presença de Deus que muda tudo, né? Muda. E a minha história com o divórcio foi porque eu tinha muito preconceito. Eu desde os 16 anos na igreja, e sempre ouvi o que todo mundo sabe, Deus odeia o divórcio e ponto final. Então, dos 16 até os 29, 30 anos, eu fiquei esperando pela pessoa que eu ia me casar, e aquele sonho, né? Eu sempre fui muito romântica, extremamente romântica, daquela coisa do sonho do casamento, da maternidade, até extrema, né? De que quando eu casar eu vou ser feliz, sabe assim? De que você acha que você só vai ser feliz no dia que você casar. Só que eu tinha um problema de autoestima gigante, né? Uma parte do meu mecanismo de defesa na minha infância gerou uma compulsão por comida, e eu sempre fui muito obesa. E eu tinha um complexo com a minha imagem, assim, ninguém imagina, porque hoje eu tô diferente, mas eu sempre fui aquela adolescente do bullying, que ninguém vai chamar para dançar, que ninguém vai chamar para sair, que ninguém... Sempre, assim. E enorme, eu pesava muito acima do peso correto para mim. Com 13 anos eu já estava com mais de 75 quilos. Para minha altura, que é 1,60, é muito. E com 20 e poucos anos cheguei a 120 quilos. Então, assim, eu pensava, gente, meu sonho é me casar, mas acho que isso não vai acontecer, porque eu não era tão feia assim, mas... Hoje, né, que a minha autoestima tá curada, eu olho e falo, gente, eu não era tão feia, eu era muito gorda, mas eu me achava, eu tinha uma crítica de autoimagem, assim, extrema, e um impulso de autodestruição, assim, de sabotagem, de muito grande. Então eu não ia me relacionar com ninguém mesmo, nenhuma pessoa consegue se relacionar, e não é por causa da aparência. Às vezes você acha que eu sou horrorosa, eu sou gorda, ninguém me quer. Não é verdade. A verdade é que você pensa muito mal de você. Sim. E você está emitindo isso para fora, você está
sabe? Então, eu tinha todas essas questões para resolver dentro de mim, mas eu não fazia terapia, eu tinha uma... Na verdade, eu tentava fazer, eu começava, quando chegava naqueles assuntos que eu achava que ia doer, ou que eu tinha que lembrar de alguma coisa da minha infância, eu parava. Então, eu não tinha chegado no que depois eu cheguei, porque quando a gente chega no fundo do poço, a gente não tem mais escolha, a gente fala, tá bom, então agora eu vou naquelas memórias que eu não gosto, agora vamos tratar. Que foi essa grande virada quando eu tinha 30 anos e depois, de novo, agora há 6 anos atrás. E a gente vai entrar nessas histórias, nessas viradas de vida. Mas, com 29 anos, eu lembro que com 26 eu fiz uma bariátrica e criei aquela expectativa que, gente, se eu for magra, eu vou ser feliz. Tem gente que acha assim, o dia que eu for magra, acabou, não tem pra ninguém. Eu vou ser boa na minha profissão, eu vou ser boa em tudo. Isso é uma mentira, né? É uma expectativa muito falsa, muito ilusória. E eu tinha isso. Eu fiz a bariátrica, emagreci 40 e tantos quilos. E aí, pela primeira vez, eu fui pedido em namoro. E aí eu falei assim, gente, é Deus. É Deus purinho. A pessoa dentro da igreja, achei ele bonito. E eu tava esperando desde os 16 anos, eu já tava com 28. Imagina o nível de carência da pessoa. E dentro da igreja a gente tem aquele cuidado todo. Eu não era uma pessoa que namorava várias pessoas. Eu era uma pessoa que estava realmente esperando. Então, você sabe que eu sofro preconceito por ter divorciado, mas às vezes as pessoas falam assim, poxa, ela divorciou 2 vezes. Gente, eu praticamente namorei 2 vezes e foram 2 namoros horrorosos que duraram 2 anos. Então, para uma pessoa que namora um monte de gente, que tem vários namoros, que o namoro é um namoro que é praticamente um casamento, mas ela não considera como um casamento. Se a gente for pensar nas pessoas, todo mundo que você namorou, que você dormiu com essa pessoa, é como se você tivesse casado, quantos divórcios você teve então? Pois é. Então isso é um tabu também, né? E dentro do ambiente cristão, muito maior ainda, né? Mas eu nunca falei, acho que essa é a primeira entrevista na minha vida que eu tô falando desse assunto. Porque o casamento você casou... Na igreja, de tudo. Né? Eu esperei pro casamento para ter um relacionamento completo. Só que quando eu fui pedida em namoro, imagina, eu tinha 28 anos, mas as minhas emoções, principalmente na área afetiva, era de 12, né, gente? Era minha primeira pessoa que me pediu em namoro. Uma imaturidade, assim, né? Enorme, super infantil. Só que eu já era bem sucedida na minha profissão, eu já trabalhava, tinha meu apartamento, morava sozinha, era super independente. Então, assim, era realmente... Por isso que às vezes as pessoas falam, poxa, mas você é tão inteligente, pega uma pessoa, uma empresária, uma juíza, uma delegada, sei lá, e fala assim, uma pastora, você é tão inteligente, você é tão bem sucedida, você... mora sozinha há tanto tempo, você é independente, mas na área afetiva parece que você não pensa direito. Olha com quem você casou, né? Se você está me ouvindo, você já ouviu isso. Eu entendo você, querida. Saiba que isso acontece nas melhores famílias. Porque o que acontece? Às vezes aquela área da tua vida ficou infantil. Sim. E aquela mulher super poderosa que todo mundo admira, que é inteligente, que isso, que aquilo, na área afetiva, ela regrediu. Ela é frágil, ela é medrosa, ela é insegura. E normalmente são essas mulheres que vão passar violência no relacionamento, que vão ser vítimas de violência, de tortura, de perseguição, de agressão, de traição, porque ela é infantil. Ela não, todo mundo tá vendo que o marido dela trai ela não. Todo mundo tá vendo que ele rouba ela não. Mas porque naquela área ela é infantilizada. E eu tinha isso. Então, eu lembro que eu conheci ele em 4 meses eu casei. Eu nem conhecia, na verdade, porque ele era de outra cidade, eu não conheci família, não pude conhecer família, não pude conhecer ninguém. Você se encantou pela oportunidade, pela história que você já estava há anos que eu criei. Pensando, falando, chegou, é agora. Exatamente. Eu encaixei ele na história que eu tinha criado, que eu ia viver. Sim. O príncipe chegou, o resto já está pronto. Tanto que eu me lembro que eu conheci ele, não estou citando nomes, nunca citei, inclusive. Porque é óbvio que isso não é pessoal, né? Isso é a minha história, que eu sei que
muitas mulheres vão se identificar e vai ajudar muita gente. Ele me disse assim, tô numa fase ruim, sou empresário e, poxa, acabei de perder tudo. Não tenho nem onde morar. E aí Depois de casado? Isso? Não, isso... Não, antes. Mas tudo que ele falasse eu ia achar lindo. Pra mim tava lindo. Falou que você achou lindo. Acontece, então. Acontece. Eu tô aqui pra te ajudar, tô aqui pra isso. Sim. A minha família sempre foi muito bem estruturada, financeiramente. E eu tinha meu trabalho, já tinha minha casa. Morava em São Paulo sozinha já desde os 18 anos. Eu já estava com 29, 30 aí. E eu falei, imagina, nossa, eu tô aqui, não tem problema, eu vou te ajudar. Aí ele abriu na mesa assim um mapa com um monte de projeto. Ele falou assim, ó, eu sou visionário, eu quero ter uma rede assim igual a do... Vou falar, ele falou exatamente, uma rede igual, meu sonho é ser igual a Edir Macedo. Eu quero ter uma igreja com várias empresas e uma TV e um não sei o que, não sei o que. Eu fiquei olhando. Aí eu falei assim, tá. Ele era pastor já? Não. Não. Ele só queria abrir um negócio. Ele era uma pessoa com muitas ideias e que achava que... Não sei. Sinceramente, eu só sei que eu olhei... Como ele me disse que era um empresário, eu acreditei, mas ele não era. Ele era dentro da fantasia. Tem gente que é queria coisas, mitomaníaca. Já ouviu falar disso? É aquela pessoa que vive ele cria uma realidade paralela a respeito dele mesmo e ele se apresenta para os outros baseado naquilo que ele inventou. Eu já encontrei vários, viu, no mercado de TV e tal, que a pessoa cria mesmo, acredita. E ela acredita naquilo que ela criou. Menina. Então, eu lembro que meu pai tinha morrido já, eu tinha 21 anos quando meu pai morreu. E eu lembro que eu liguei para minha família e falei, gente, eu vou casar. Todo mundo, nossa, Bianca... Porque eu era aquela pessoa da família que todo mundo achava que não quer casar, né? Era pra titia mesmo. E aí, a Bianca vai casar, não é possível. Aí começou, Bianca vai casar, Bianca vai casar. Eu falei assim, eu vou casar, gente, encontrei. E eu coloquei ele lá em cima, um cara, ele é maravilhoso, ele tem altas ideias, vários projetos, nananã. Enfim, minha família montou um casamento. Meu irmão falou assim, olha... E montou uma imagem que você passou. Criei. E daí as pessoas, quando terminam, não entendem. Mas ela falava tão bem dele. Exatamente. Mas você... Exatamente. Você estava iludida também. E aí eu me lembro que eu fiz o casamento dos sonhos, né? Minha família fez o casamento todo. A gente pagou tudo. Ele tinha perdido tudo. E eu casei num castelo. Imagina, foi um casamento muito lindo. Dos sonhos, assim. Parecia coisa de filme. E meu irmão me deu uma lua de mel, linda também. Terminou o casamento, a gente foi pra lua de mel. E já na lua de mel, ele me agrediu. E eu falei assim, gente, eu criei uma história em cima desse casamento que eu não tenho cara de contar pras pessoas que aconteceu isso agora. Que agora eu cheguei na lua de mel e eu tô passando por isso. Eu lembro que... Mas teve uma situação específica? Teve uma situação que eu estava muito empolgada, né, Karina? Desde os 16 anos esperando uma determinada situação. E aí, quando eu fui, assim, toda animada, ele disse assim... quando eu quiser, eu te procuro. Se coloca no seu lugar. Seja submissa. Porque a palavra de Deus... Nananana. Mas assim... No dia da lua de mel? E aí, seja submissa, você tem que me obedecer. A hora que eu quiser, eu te procuro. E aquilo para mim foi uma rejeição, assim, tão profunda. E eu lembro que a gente começou a discutir, aí veio a violência, o grito. Imagina, na lua de mel. E eu nunca tinha acontecido isso nesses namoros, mas o namoro tinha 4 meses, então não tinha dado tempo também. Não tinha acontecido essa Então eu lembro, a gente estava em Natal, eu lembro de sair do hotel, sair para andar sozinha, chorando. Imagina, coisa que você nunca vai imaginar que você vai passar numa lua de mel. Eu lembro que eu voltei, ele fez as malas, tô indo embora, e não sei o quê. Foi muito ruim. Mas... tem muitas mulheres que passam por isso e elas não têm coragem de contar pra ninguém, como eu nunca contei pra ninguém. A primeira vez que eu tô falando disso é pra você aqui agora. Porque assim, a minha família não era da igreja, a minha mãe.
Então, assim... Já iam te julgar já também, ia ser assim, ela nossa, foi por impulso. Esperou até hoje, esse negócio de no namoro não pode transar, nananã. Tinha um monte de gente na minha família que me achava super careta, que isso era uma... Nossa, a Bianca, lá vem a Bianca com essas histórias dela aí, tá vendo? Tá vendo? Não conhecia direito, casou sem conhecer, não sei o quê, nananã. Resultado, não contei pra ninguém. Viemos pra cá, obviamente, foi morar na minha casa, chegou com uma bolsa de mão, meu apartamento montado, e eu peguei aquele mapa dele e comecei, eu tinha recebido uma herança do meu avô, do meu pai também, e simplesmente gastei tudo nos projetos que ele tinha. Só que eu percebi que ele não sabia o que ele estava planejando, ele não tinha expertise, ele nunca tinha sido empresário, nunca teve empresa, nunca nada. Mas aí vocês foram contratando pessoas? Eu fui apresentando ele para os meus amigos, eu conhecia muita gente. Só que aí começaram a vir os problemas de golpe em um, golpe em outro. E eu comecei a passar vergonha. E o casamento não ia, e eu não tinha coragem de contar para as pessoas. Sabe? Até que porque você ia envolvendo ainda mais, né? Não, ele no ciclo de amizades. Sim. Daí vai ficando mais difícil mais ainda difícil. E era o meu sonho, né? Aquilo ali era o meu sonho. E divórcio para mim era uma palavra assim, proibida. Proibida. E quando você começou a pensar realmente em colocar em prática, em se divorciar, como que... Isso durou quanto tempo? O casamento 2 anos. 2 anos? 2 anos e meio. Mas o que Só que fez foi vocês muito tomarem difícil, a decisão? foi muito dolorido, porque você vê, da lua de mel já foi difícil. Então não teve assim nenhum momento, nossa, foi um sonho, não teve nenhum. Você já foi pisando em ovos durante os 2 anos? Eu fui pisando em ovos os 2 anos e, na verdade, era um abacaxi que eu ganhei e que eu fui descascando. Porque o que acontece? Cada hora eu descobria uma coisa que eu não sabia, porque eu casei com uma história que não existia. Gostou desse vídeo? Então deixe seu comentário, compartilhe, se inscreva no canal e fique por dentro de todas as novidades que vem por aí.